Ano 2000. Cidade: São Paulo. Em meio ao sofrimento, indiferença e falta de amor ao próximo, nasce a Aliança de Misericórdia. Fundada pelos padres Antonello Cadedo e padre João Henrique, a comunidade da Misericórdia tem resgatado vidas e transformado histórias. Venha fazer parte deste sonho. Seja um sócio da Misericórdia. Olá, queridos irmãos do Misericórdia Online. Estamos aqui neste dia de Santo Inácio de Antioquia, quarta-feira, para meditarmos o Evangelho mais uma vez juntos. O Evangelho hoje está em Lucas 11, de 42 a 46. Vamos meditar juntos. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Isto é que deveríeis praticar, sem negligenciar aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do primeiro assento nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se vêem, sobre os quais as pessoas andam sem saber. Um doutor da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós igualmente, doutores da lei, porque carregais as pessoas com fardos insuportáveis, e vós mesmos, nem com um só dedo, não tocais nestes fardos para movê-los. Palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Eu, quando li esse evangelho, pensei que muito propício esse evangelho no dia de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio foi um dos primeiros papas, um dos primeiros a ficar responsáveis pela nossa igreja, né? Católica, apostólica, né? Grande igreja católica, hoje enorme, mas naquela época perseguida. Santo Inácio foi capturado e levado ao Coliseu. Né? Conhecemos a história do Coliseu, onde os cristãos naquela época eram jogados, né, no meio daquela arena para diversão dos romanos e corriam na arena toda e eram triturados pelas feras, por cobras, leões, né? Tantas feras que os romanos colocavam ali naquela arena para diversão do seu povo. E os cristãos naquela época eram uma grande diversão, né? Matar os cristãos dentro do Coliseu, naquela arena. Santo Inácio foi um dos capturados. E quando ele estava lá preso, antes, né, de ser lançado na arena, ficou um tempo ainda preso, né, aguardando por ser um dos líderes da igreja. Os romanos o mantiveram preso por um tempo. E Santo Inácio tomou conhecimento de que os cristãos estavam se preparando, pensando numa forma de tirá-lo lá da prisão, de tirá-lo, de fazer com que ele escapasse. E Santo Inácio escreveu uma carta belíssima para o seu povo. Ele, líder da igreja naquela época, papa, escreveu uma carta pedindo para que não fizessem isso, de que não retirassem ele dali, porque ele, junto com seu povo, que estava sendo massacrado, queria poder viver aquilo que Jesus viveu, queria poder viver na sua carne o sofrimento de Cristo, e pediu encarecidamente que ninguém daquele povo o impedisse de viver aquilo, o impedisse de ter a sua carne triturada pelas feras, o impedisse de viver aquela oferta do seu próprio corpo, a oferta da sua própria vida por Deus, por testemunhar a sua fé em Cristo. Ele, líder da igreja, naquela oportunidade se pôs como exemplo de fé, como exemplo de fortaleza, para que todo o seu povo pudesse ser fortalecido na fé. Diferente do que vemos aqui no Evangelho. Né? Jesus falando para os fariseus, falando para os doutores da lei, que naquela época eram os primeiros a não fazer aquilo que falavam. Né? Falavam, exigiam fardos fortíssimos, fardos enormes para o povo e não viviam. Se preocupavam nos primeiros lugares das sinagogas, se preocupavam em ser, né, ter a sua imagem exaltada,
mas não se preocupavam em dar o testemunho, não se preocupavam em viver aquilo que pregavam. Então Jesus aqui na passagem exorta, e depois vimos Santo Inácio que compreendeu com profundidade aquilo que Jesus ensinou. Ensinou nas palavras e também ensinou naquela cruz. E nós quantas vezes, seguidores de Cristo, pregamos muitas vezes, falamos, mas não damos um exemplo de cristão com nossas vidas. Hoje, graças a Deus, não precisamos ser triturados por feras, não precisamos ter a nossa carne dilacerada, que são palavras que Santo Inácio usou, num coliseu para poder testemunhar a nossa fé. É muito mais simples testemunharmos a nossa fé. Testemunharmos com os nossos atos, testemunharmos com as nossas atitudes, que aparentemente parecem algo simples, mas que muitas vezes, nessa simplicidade, acabamos negando, acabamos dando contra-testemunho, acabamos muitas vezes não indo de acordo com aquilo que a igreja prega, muitas vezes em coisas simples, contra um aborto, contra algumas coisas a favor da família, a favor da vida, simples, e não procuramos saber o porquê que a nossa igreja tem essa opinião, o porquê que a nossa igreja, não estudamos sobre a nossa igreja, não sabemos a vontade do Papa, o porquê que ele prega essas coisas, e muitas vezes criticamos a nossa própria igreja. Que hoje Deus possa nos dar a graça de compreender a nossa igreja, de compreender a vontade de Deus colocada através da palavra dos nossos superiores, do nosso Papa, dos nossos bispos, até mesmo dos nossos padres, para que possamos não dar contra-testemunho, para que possamos, ao contrário, ser testemunho vivo, testemunho da nossa fé, assim como foi Santa Teresinha, padroeira das missões, em que estamos neste mês, assim como foi Santo Inácio, cuja memória celebramos hoje, que o Senhor hoje possa nos dar esta graça, de testemunharmos a nossa fé com a nossa vida, de não ter medo de anunciar, não ter medo de falar a verdade da nossa fé, a verdade que acreditamos. Que hoje o Senhor possa nos dar esta força, para que como Santo Inácio possamos ir até o fim na nossa fé, mesmo que precisemos muitas vezes ser injuriados, ser caluniados, escutar tantas coisas, às vezes até mesmo de pessoas próximas, mas que tenhamos esta força missionária neste mês de outubro. Te pedimos esta graça, Senhor. Dai-nos, Senhor, a Tua graça na nossa mente, no nosso coração, que possamos ser iluminados pela Tua verdade. E vivamos, Senhor, este mês com muitas graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.